Atos capítulo 2, versículo 37 em diante. Versículo 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Esses versículos têm muito ensinamento para os dias atuais. Eu gostaria de meditar com a igreja nessa noite, com base nessas primeiras conversões. E eu espero que o Senhor Deus fale conosco nessa noite, que tem um versículo aqui muito interessante. Versículo 37 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Esse questionamento sempre houve entre as pessoas no período que Cristo estava pregando, no período que os apóstolos estavam ministrando, porque quando a palavra de Deus era ministrada, as pessoas se questionavam e perguntavam: o que nós vamos fazer? A partir desse momento, o que vamos fazer? Uma certa feita, um dos apóstolos, na realidade um dos discípulos, foi levado até um homem e para ensiná-lo sobre aquilo que ele estava lendo. Era esse o eunuco. E aí ele lendo, Filipe chega para ele e fala: entende tu que lê? Ele fala: como poderei ler, entender, se não tem quem me explique? E ali houve uma explicação. Esses questionamentos, o que eu devo fazer, o que está escrito, ocorre no nosso meio e na sociedade, entre as pessoas. E nós temos que estar pronto para dar uma palavra que responda esse questionamento e dá uma direção. Esse é o papel da igreja. Nós vemos que Pedro responde àqueles homens o questionamento que é: que faremos, varões irmãos? Abramos nossa Bíblia em Lucas capítulo 3, versículo 10. Nós vemos a pregação de João Batista, e o versículo 10 faz um questionamento a ele. A multidão, o que está escrito? E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? João Batista estava pregando, trazendo uma mensagem, e aquelas pessoas que estavam ali começaram a perguntar: então o que nós temos que fazer? É aonde que a resposta que nós muito conhecemos, que ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, a quem tiver alimentos, faça da mesma maneira, e começa a trazer vários ensinamentos cristãos. Perguntaram a Cristo também, pediram Jesus para ensiná-los até orar. Isso nos traz um despertamento, principalmente para a igreja estar preparado a responder questionamentos da igreja, questionamentos da sociedade. Nós temos um trabalho aqui com jovens, que é o Falando Sério, que eles partam para perguntas e as mais variadas. E eu tenho que, no mínimo, trazer uma resposta que o esclareça sobre aquele assunto. Tem que trazer esclarecimento. Se eu não me preparar, se eu não tiver um conhecimento, se eu não buscar o conhecimento da palavra do Senhor, quando me perguntarem, o que eu devo fazer então? Se alguém chegar, a gente começar a pregar: Senhor Jesus veio para salvar, curar, libertar, e a pessoa chegar para ele e falar assim: não, o que eu faço para ser salvo? A minha vida é essa, o que eu tenho que fazer? Será que temos as respostas? Será que sabemos ter a resposta? Podemos ter, mas sabemos respondê-las?
ou melhor, sabemos transmitir essas respostas que Deus deu? Pedro, no versículo número 38, diz: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Pedro foi sem rodeio. Pedro não veio, não, que para você fazer uma coisa você tem que vir para a minha igreja, vem para a minha comunidade, vem para cá, fica aqui comigo, participa alguns cultos aqui comigo, vamos andar junto. Não, Pedro foi direto no que importa, no que realmente importa para um ser humano, que é a salvação. E ele foi direto dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, porque nós precisamos ser perdoados. A humanidade precisa de perdão. E assim recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele justifica, ele traz um argumento para chamar a atenção para aquilo que Deus prometeu para aquela nação, que é o versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. No capítulo 3 de Atos, no versículo 25, diz: vós sois filhos dos profetas, e do concerto de Deus fez em nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando Pedro ele fala para aquela nação, dizendo: arrependei-vos, seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, ele já traz uma certeza. Por que ele estava pregando aquilo? Qual era a firmeza dele dizer aquilo para aquela nação? Ele diz: porque é a promessa de Deus para vocês. Quando nós falamos do Evangelho, quando nós pregamos a palavra do Senhor Jesus, por que nós temos tanta confiança, tanta convicção, tanta certeza que Deus pode operar, que Deus vai fazer? Porque Ele prometeu, porque está escrito na palavra do Senhor, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso que nós falamos com toda certeza que Deus estará conosco, que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, porque Ele mesmo disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus prometeu, então eu creio e eu prego. Deus prometeu, porque, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós. Pedro sabia disso, por isso que ele fala com tanta firmeza. Ele fala: Deus prometeu isso, eu estou pregando, Jesus me ensinou, mas Deus prometeu. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele, claro que ele não fica só nessas palavras. Versículo 40 diz: e com muitas outras palavras lhes testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Nós não ficamos apenas nas pregações evangelísticas, nós não ficamos apenas nas mensagens introdutórias. Nós precisamos sim pregar o tempo todo sobre o Evangelho. Nós precisamos sim pregar o tempo todo que Jesus salva. Porém, há muitas outras coisas que precisam ser ditas, precisam ser ensinadas, precisam ser aprendidas. É por isso que nós pregamos e falamos tanto para a salvação, quanto também para manutenção da fé nas quartas-feiras.
nas sextas-feiras, na escola bíblica dominical, no culto à noite? Por que nós estamos constantemente pregando, falando de vários assuntos? Porque assim como Pedro fez, que ele disse sobre a salvação, arrependei-se, batize e receberá o dom de Deus, ele também trouxe vários outros assuntos. Lembra quando Paulo dizia: desejo meu em ter convosco, para quê? Para compartilhar com vocês alguns mistérios. Aquilo ali eram ensinamentos, eram coisas que ele tinha aprendido com Cristo e queria compartilhar. E é para a nossa saúde, porque uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você se arrepende, você tem um encontro com Cristo, você precisa ter manutenção da fé, você precisa se manter ali. E isso é aquela vida de glória em glória, de graça em graça. E todos os dias meditando um assunto aqui, uma necessidade ali. Tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, precisamos estar aprendendo com a palavra do Senhor. Então Pedro, com muitas outras palavras, ele testificava e exortava, dizendo: salva-te, salvai desta geração perversa, porque cada um vai dar conta de si, cada um vai ter um encontro com Deus, crendo ou não crendo, vai se encontrar com o Criador, e não vai ter como colocar desculpa em outra pessoa. Porque fulano fez errado, porque fulano falou assim, porque a igreja tal era assim. Não vai ter desculpa. Olha que interessante, quando Pedro ele fala no versículo 38, e disse-lhe Pedro, que ele vai responder, ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Ou seja, cada um faça a sua parte, cada um se arrependa, cada um tenha intimidade com Deus. Não tem como eu me arrepender pela minha filha, pela minha esposa. Eu me arrependo por mim, eu sirvo a Deus por mim, e cada um dará conta dos seus atos a Deus. De sorte, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esta palavra que é interessante: e foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Nós temos que entender que evangelho não é por força nem por violência. O evangelho é de bom grado. Tudo que se faz na presença de Deus, tudo que se faz na casa do Senhor, tudo que se faz na igreja, tudo que se faz na comunidade cristã é de bom grado. Ninguém é obrigado a fazer nada. Jesus não obriga ninguém a fazer nada, nem seguir a Ele. Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, é desejo de Cristo salvar a todos, mas Ele não obriga ninguém a ser salvo. É desejo de Cristo de perdoar a todos, mas Ele não obriga ninguém a receber perdão. E aqui foi bem enfático em dizer: aqueles que receberam de bom grado, aqueles que quiseram, ouviram a palavra do Senhor, ouviram a mensagem e falaram: eu quero isso para mim. Quando nós pregamos o evangelho numa reunião como essa, em outra qualquer, e falamos das promessas, da fidelidade a Deus, nós não temos o poder de obrigar ninguém a fazer nada. Nós pregamos o evangelho, e se alguém de bom grado falar: eu quero isso para mim, eu quero ser fiel ao Senhor, a gente orienta e fala: tem que orar, tem que ter intimidade com Deus, mas só vai orar aquele que de bom grado disser: eu quero ter uma vida de oração. Olha, vamos estudar a palavra do Senhor, porque é saúde. Só vai ler a palavra quem quiser e fala de bom grado: eu quero. Ninguém sai daqui com um anjo
com uma espada de fogo do lado, obrigando a ser fiel. Ninguém. Você sai da casa do Senhor, sai da igreja apenas com a palavra de Deus na sua mente. Deus está dos céus, num trono de poder e glória. O nosso Salvador Jesus está à destra do Pai. O Espírito Santo está conosco. Foi promessa, mas ninguém interfere no nosso querer. Ninguém, Deus não manda um anjo com a espada do lado, com a copa, e falar, vai lá, e fica cutucando ele. Se ele fizer alguma coisa de errado, passa a espada. Não faz isso. Nós vamos apenas com a palavra de Deus. E qual é a diferença de um para o outro? É que alguém, uns de bom grado, fala, Senhor, eu serei fiel ao Senhor. E os outros, simplesmente, não dá crédito. Por isso que a palavra de Deus diz, quem deu crédito à nossa pregação? Não adianta a gente falar do Evangelho e ninguém seguir. Cada um vai seguir de bom grado. Versículo 42. Como eles tinham bom grado, assim foram batizados, e vieram e congregaram. E diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 14, o capítulo 1 ali fala sobre os últimos momentos de Jesus na terra. E quando ele vai assunto ao céu, e eles entram, e aí o versículo 13 diz, entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, fala todos que ali habitavam, que voltaram para Jerusalém. Todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. A marca registrada dos discípulos quando Jesus subiu aos céus foi estarem juntos em oração e em súplica. União. Isso aí. Este é o segredo. A união. Unidade. Estar junto num propósito. Eles estavam, nós vamos ver no capítulo 2, quando começa a dizer, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo veio, a igreja estava junta, unida, orando. Ali teve derramamento do Espírito Santo. Nós vemos agora, no capítulo 3, capítulo 2, versículo 42, que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, juntos, unidos, num só propósito. A igreja cresceu assim, a igreja nasceu na união, a igreja só cresce quando está unida. O próprio Senhor Jesus disse, um reino dividido não subsiste. Quer ter crescimento? Una. Quer ter a presença de Deus, mudança, milagres, que haja união, juntos, porque assim nós conseguimos alcançar as maiores vitórias na união, em oração, em súplica. Este é um segredo prático. Eles não escreveram aqui, estejam unidos, eles foram e ficaram unidos, e foi relatado a ação deles. Eles tinham diferenças? Claro que tinham, irmão. Você vê que os discípulos, quando estavam com Jesus, Jesus ali do lado, vira e mexe, um tinha uma desavença com o outro ali. Jesus ficava perguntando, Senhor, quem é traidor?
Senhor, quem te ama, Senhor, quem é o maior, ó, quem vai sentar do seu lado. Essa desavença continuou. Lembra, aqui está no começo. Você lembra quando teve uma discussão ali entre Paulo e Pedro? O mesmo Pedro aqui que estava pregando, o mesmo Pedro aqui que Deus estava usando, foi aquele que lá na frente, ele tem, quando chegam os da circuncisão, e ele está no meio dos incircuncisos, ele sai, aonde Paulo chega e fala a ele, face a face, chama a atenção dele, e ainda relata ainda, eu chamei ele na cara. Como você quer exigir que os incircuncisos, aqueles que não são circuncidados, seja como os circuncidados, se nem você segue assim, querendo viver de aparência? Tinha ali sua diferença. E o que eles faziam? Resolviam. Só tem um detalhe: a gente tem diferença, só não pode estar dividido. Temos que estar juntos. E vamos resolver as nossas diferenças juntos. Vamos resolver os nossos problemas unidos. Nós temos que estar aqui. Aí, olha que interessante, perseveraram na doutrina dos apóstolos, estavam juntos num só propósito. Olha, esse aqui é o caminho, vão por aqui. Não é seguir uma liderança cega, não é isso, não significa isso. É você unir na visão. Se tiver alguma coisa errada, vamos ajustar. Mas não viver uma vida crítica o tempo todo, mas procurar ter uma junção de visões e seguir aquilo ali. E em toda alma havia temor. Aí vem, vírgula, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. É interessante que a gente às vezes quer colocar a unção ou a falta da mesma em alguém. O problema está assim porque o pastor não está orando. O problema está assim porque o líder não está fazendo isso. O grupo está assim porque a liderança fez isso. A gente sempre quer trazer, jogar responsabilidade para alguém. Ou então, se tem alguma coisa, não, o pastor está pregando com a mim, não, porque ele é de Deus. Aquele irmão está com você porque fulano tem unção. Os dois extremos estão errados. Porque nós vemos a ênfase aqui, os apóstolos eram usados. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo? Eram cheios do Espírito Santo. Mas a ênfase aqui é que havia sinais e muitos milagres através dos apóstolos, porque havia uma igreja que estava unida em oração, em busca, em súplica, e havia muitos milagres. Deus tinha como operar no meio deles. Eles oravam, eles estavam buscando, e Deus operava, mas a igreja estava juntas, suplicando. Havia dificuldades na igreja naquele tempo? Claro que sim. E muitas, nós vamos ver, quando Paulo começa a escrever as cartas para as igrejas, quando ele escrevia alguma coisa ali, algum ensinamento, era porque estava tendo problema na igreja. Quando ele ensinava algo, é porque faltava aquele conhecimento. Então nós vamos ver muitos problemas que haviam naquele tempo. Até mesmo quando estava Paulo, eu relatei aqui uma situação que aconteceu entre os apóstolos. Até mesmo quando foi ter que levantar diáconos. Por que levantaram-se diáconos? Porque estava havendo uma deficiência no trabalhar de atender os órfãos e as viúvas. E os apóstolos estavam se preocupando aqui em orar, estavam preocupando com a palavra, e tinha trabalhos ali em volta que precisava ser feito. Daí o porquê que eu continuo falando que não podemos colocar a culpa, ou ficarmos como alguém que sempre coloca a culpa numa outra pessoa. O perdão de honra, o trabalho cresceu. Sim. Quando eles olharam e viram, não, realmente nós estamos com uma falha. E o que eles fizeram?
vamos levantar diáconos. E o interessante que já haviam pessoas para esse trabalho lá. Por quê? Porque os homens que foram levantados como diácono, eles não ficaram cheios da presença do Senhor, homens honestos, cheios da unção. Naquele momento não, eles já eram. Só precisavam botar a mão na massa e fazer. Foi quando levantaram os diáconos para eles atenderem os órfãos e viúvas, ou fizeram essa organização, e aí fluiu. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu volto a dizer, não é seguir uma visão cega. Eu sempre falo, tenha um sentimento crítico, pense, quando tiver uma diretriz, vê se está de acordo com a palavra, seja como os bereanos. Quando era pregado, eles olhavam a palavra, vamos ver se isso é isso mesmo. Ah, tem base. Ele não saiu aceitando qualquer coisa. Isso é saudável. Mas é muito ruim quando nós nos tornamos crentes que só queremos o contrário. O pastor fala, vamos para cá. E fala, não, a gente podia ir para lá. É aquela questão, né? Não faz. Mas quando tem algo para fazer, tem uma crítica, tem uma opinião. Mas por que não fez? Por que não se posicionou? Está por fazer, está ali para acontecer. Ninguém está fazendo. Aí, gente, vamos trabalhar assim, assim, assim. Ah, não, mas quando eu trabalhei era assim. Ah, não, mas quando eu fazia era assim. Ah, não, mas eu acho que tem que ser assim. Por que não estava fazendo então? Não é seguir, como eu disse, seguir ordens cegas, mas é ser um ajudador e não um divisor. Está todo mundo empenhado para uma obra, junta para dar força para aquela obra sair. Versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. É difícil, não é fácil. Você está aquela aglomerada ali, todo mundo junto, que cada um tem uma cabeça, cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão, e chegar a esse ponto de ter alegria. Por que eles eram alegres? Por causa da segunda parte, singeleza de coração. É a gente conseguir se colocar no lugar do outro, é a gente entender as reações do outro, é a gente não fazer questão de tudo, é a gente pensar. É interessante que nós temos muita facilidade em machucar uma pessoa. Se a gente parasse para pensar assim, se alguém falasse desse jeito comigo, se alguém fizesse isso comigo, eu gostaria? Então por que eu vou fazer isso? Por que eu vou falar assim? Por que eu vou machucar alguém assim? Se eu não gostaria que fizesse comigo, singeleza do coração, então eu não vou fazer. E vai ajustando, e a gente vai vivendo com as diferenças, e nós vamos criando o amor, e aí sim a alegria. Problemas teremos, dificuldades teremos, mas a alegria vai reinar em nós, quando tivermos uma singeleza do coração. Por quê? Perseverando unânimes todos os dias no templo, comiam juntos, estavam juntos. Essa união não é apenas de estar no mesmo ambiente. Se nós analisarmos, eles não estavam apenas no mesmo ambiente, eles estavam unidos no propósito, no sentido, no foco. Eu acredito que se nós
nos unirmos no foco, dará certo. Se nós pararmos para pensar junto aonde queremos chegar, a caminhada vai ficar mais fácil. Porque a gente vai começar a trabalhar da seguinte forma: olha, aqui tem uma dificuldade, o que a gente vai fazer? Vamos resolver isso logo, porque a gente tem um foco. Ah, mas teve um percalço aqui, não, vamos resolver isso aqui, porque a gente tem um foco. Quando a gente perde a visão do foco e a gente para apenas para ficar olhando a caminhada, é onde que tem uns que desanimam, uns que saem, uns que param. Por quê? Porque perdeu o olhar do foco. É igual Pedro, quando foi se encontrar com Jesus, por cima das águas. O que aconteceu com ele? Enquanto estava com foco, ele estava andando nas águas. Quando ele perdeu o foco, as ondas começaram a levantar, e ele começou a olhar a caminhada, ele afunda. O segredo está em não perder a visão do foco. O nosso foco é Jesus, é ganhar almas, é fazer a obra do Senhor. Teremos algumas dificuldades aqui, teremos alguns percalços, mas temos que olhar um para o outro e falar: olha, o nosso foco é outro. O nosso foco está no final, não está aqui nesse momento. Aqui a gente resolve, a gente perdoa, a gente ama, a gente passa por cima, a gente dá um jeito, porque a gente está indo para um foco que é o Senhor Jesus, a obra dele e o céu. Aleluia, glórias a Deus. Então eles estavam unânimes num foco. Qual era esse? O que Pedro tinha falado no versículo 40: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, se salva, se preocupe com a tua salvação, não deixa nada atingir a tua salvação, nem dificuldade, nem problema, nem questões mal resolvidas, nada pode interferir na nossa salvação. Lucas capítulo 24, versículo 53, ele relata a mesma questão, né? Após Jesus ter ascendido ao céu, só que ele usa essa expressão: estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, né? É o que nós lemos em Atos capítulo 1, né? Nós lemos Atos capítulo 1, versículo 14, que diz: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E em Lucas capítulo 24, versículo 53, ele traz essa informação, que na realidade o que eles estavam fazendo? Louvando e bendizendo a Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Louvando e bendizendo a Deus. Nós já tivemos nosso momento de oração, de súplica, tivemos nosso momento de adoração, de louvor, estamos meditando a palavra do Senhor, estamos seguindo a palavra do Senhor. Por quê? Porque essa necessidade, porque que sempre foram feitas essas práticas boas, sadias, porque eles entenderam que juntos eles eram mais fortes, juntos eles conseguiam ir muito mais além. Não é assim? O cordão de 3 dobras é muito mais difícil de romper, não é? Irmãos, quando estivermos unidos, estivermos juntos, tantos milagres vão acontecer. A palavra de Deus diz que as pessoas vão reconhecer Jesus quando olhar para nós e ver o quanto amamos um ao outro, para você ver o poder que tem a união. Nós vemos que no versículo de número versículo 41 diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que eles viram naquela igreja? Nós vemos que não tinha essas pessoas todas lá no capítulo 1. Quando eles viram Cristo subir, foram se reunir. Nem no capítulo 2.
quando eles estavam orando, veio o Espírito Santo. Prega, Pedro prega, alma se rende, mas o que a igreja permanece ali? Na união, na oração, na busca. E as pessoas vão ver, ali tem pessoas diferentes. É gente igual a gente, só que eles procuram estar junto. São gente igual a gente, mas ali tem perdão, ali tem amor, ali tem força, ali tem vigor, porque eles estão unidos num propósito e numa visão. Aleluia! Glórias a Deus! Versículo 47: louvando a Deus, mesmo que fizeram quando Jesus foi assunto ao céu, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Este é o segredo. Aqui está a simplicidade do Evangelho. Se fala muito em estratégia, se fala muito em você ter ensinamentos para que haja crescimento, se fala muito em marketing, se fala muito em boa apresentação, mensagem atual, hinos atualizado, contextualizado. Só que não podemos esquecer que o que mais alavanca a igreja é a união da mesma. O que mais traz crescimento, testemunho, é a nossa união. Enquanto estamos juntos, como diz um hino, de mão dadas igrejas vamos prevalecer. Enquanto estamos juntos, nós estamos orando, Deus está abençoando os nossos irmãos, a nossa família. Enquanto estamos juntos, estamos aprendendo a palavra do Senhor. Enquanto estamos juntos, estamos cantando, o Senhor Jesus está sendo glorificado. Há testemunho na terra e a humanidade começa a enxergar e ver que algo diferente tem no nosso meio, porque estamos juntos. O maior alavancar, o que vai mais fazer alavancar a igreja, o que sempre fez, é a união. Você analisar aqui, o que eles procuravam era isso. E a vitória é da igreja. Nós somos igreja, cada um. Deus tem um compromisso com cada um, mas também nós juntos somos o corpo de Cristo. Cada um é seu membro. Juntos somos o corpo. Um só corpo. E é este corpo que vai levar a vontade de Jesus para as pessoas, que somos nós. Glórias a Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, porque estavam juntos, unidos, buscando a presença do Senhor. Que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na vida da igreja. Que possamos verdadeiramente estar juntos, mesmo com dificuldades, mesmo com diferenças, possamos resolvê-las todas, porque a obra do Senhor está aí para ser feita pela igreja. Tanto a palavra de Deus, quanto também tem o hino da harpa cristã que diz, que fala, se não for feita por ti, será feita por quem? A pedra vai ter que clamar? Não, é feita por nós mesmos, é feita pela igreja, que está junta, para a glória do Senhor Jesus. Eu acho interessante quando as pessoas começam a exaltar muito a igreja, a igreja primitiva, e parece que a igreja primitiva era formada por anjos, porque na igreja primitiva tinha unção, tinha autoridade. A igreja primitiva era uma coisa extraordinária, parecia que era feito por anjos, não era não, era feito por pessoas falhas igual eu e você. Lembra que a Bíblia fala
e Elias tinha as mesmas paixões que a gente, mas orando a Deus, não choveu, e orando de novo, choveu. O que quer dizer? Ele é igual a nós. Apóstolo Paulo era igualzinho a gente, tinha a mesma tendência, as mesmas vontades, os mesmos desejos, as mesmas coisas. Você lembra que Paulo, no finalzinho da vida dele, ele começou a pedir para trazer, fala: olha, traga os livros, traz Marcos. Oi? Josué orou, o sol parou. Orou, o sol parou. Por que Paulo estava lá falando? E ele falou: olha, todos me deixaram. Porque no ministério de Paulo ele foi meio ranzinzo. Ele criou umas inimizades. Essa era a igreja. E o que acontece depois? Eles se ajustam. Por quê? Porque nós temos um foco. E esse foco precisamos estar juntos. Tem aquele que fala que eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Aquilo ali é uma realidade. Eu com os meus defeitos, você com os seus defeitos, eu continuo precisando de ti, e nós precisamos um dos outros, e nós dependemos da misericórdia do Senhor Jesus.